Bom dia, amigos queridos. Que seja um dia cheio de disposição, de alegria, alegria interior, daquele que confia em Deus, daquele que sente os benfeitores e guias espirituais junto a si nas suas orações, buscando cada vez mais orar com responsabilidade, percebendo a finalidade dos seus próprios pedidos. Antes de tudo, devemos louvar a Deus a bênção do dia, agradecendo a possibilidade de estarmos mais um dia aqui nesse planeta, onde estudamos, onde aprendemos a nos medicar, onde aprendemos a nos recolher. Tudo que acontece, que ocorre para o nosso bem. Dessa maneira, rogamos ao Mestre Jesus as bênçãos da compreensão, o amparo aos nossos estudos e reflexões e que tenhamos a compreensão necessária para uma conquista em nossos corações. Dessa maneira, iniciaremos a leitura da mensagem do livro Pão Nosso, trazida pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Sigamos até lá. É a mensagem 59, em que Emmanuel nos traz aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus nos disse: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção num amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter seus desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeitos, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Compreender a vontade divina em nossas vidas. É muito importante a gente aprender a estabelecer essa união com o que é divino. A união com Deus, a união com o Mestre Jesus, a união com os benfeitores e espirituais. Muitas vezes, a nossa vontade ainda é frágil, as lutas são muitas, e a pessoa cai, não consegue esse momento. Toda vez que ela começa a atingir essa união, pelo menor vento que surge, ela desaba.
Então ele fala aqui, a lição da prece, infelizmente, né, quando Jesus nos ensinou a oração dominical, falar Pai Nosso, muita gente entendeu que aquele era o momento de pedir o que quiser para ser atendido. Muitas pessoas entenderam que aquilo ali era um recurso rápido de se colocar um telefone e sairmos pedindo que tipo de coisa. A questão é essa. O problema não é pedir. O problema é o que nós estamos pedindo. Se saímos ainda da prece insatisfeitos, se saímos de uma prece ainda desalentados, se sentindo não ouvidos, nós precisamos pensar, o que eu tenho pedido? Então ele fala aqui, muitos pedem determinados fatores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. É aquela criatura que fala maquinalmente a prece. Ela pode falar 100.000, 200.000 vezes, mas é uma fórmula verbal, automática. Ela não sente a prece. Nós precisamos aqui nos estabelecer com essa união. Sentir. Cada palavra nossa tem uma expressão e uma força no nosso pensamento. São luzes. Nós precisamos organizar o nosso pensamento e conversar com Deus. Mas cada palavra tem um significado para cada um de nós. Não uma fórmula que atenda a todos e às vezes não vai atender ninguém porque não está sendo feita com o coração. Está achando que aquilo ali é uma quantidade de vezes, ou quantidade de palavras, ou quantidade de palavras difíceis que Deus vai ouvir mais A do que B. Nós sabemos que o amor de Deus não será subornado dessa maneira. É uma infantilidade, lá daqueles períodos ainda, nós espíritos ainda, muito na primeira fase de sobrevivência, né? Questões de pedidos materiais. Então a gente começa a ver que muitos desses pedidos podem não receber a satisfação deles, porque as preces não serão integralmente, elas serão ouvidas, mas entre nós falarmos, elas serem recebidas e terem deferimento, é um outro tempo. Muitas não serão atendidas. Por quê? Porque demonstra ali um amor próprio, uma ignorância, são os pedidos da ignorância, são os pedidos ainda daquele ser tão animal que nós já fomos, são pedidos ainda do afaste esse meu cálice que eu poderia dizer quando eu não creio em Deus. Mas Jesus nos ensinou a nos resignarmos com cada cálice que o Pai nos deu. Tem momentos que nós temos que, a nossa prece é pedirmos resistência, ombros fortes para suportar, carregar cada um a nossa cruz. A prece não é um movimento de repetição maquinal, como se fosse ali um disco, uma fita que repete sem parar, sem sentimento, sem crença, sem confiança no Pai. Nós precisamos ressignificar a prece para cada um de nós. E muitas vezes nós vamos aprender a nos submeter. Pai, seja feita a vossa vontade. Aos desígnios divinos ao nosso respeito. Seja feita a vossa vontade. Mas, Senhor, ajude-me a entender e aceitar a sua vontade na minha vida. Porque a vontade de Deus é a vontade do Pai. É a vontade de sabedoria. Eu não tenho a vontade de sabedoria. Se nós parássemos, né, certamente terá um gravador dos nossos pensamentos, de tudo que desejamos lá atrás, e hoje pudéssemos ouvir, a gente ia falar, nossa, que infantilidade, nossa, que ignorância, nossa, graças a Deus, a gente não foi atendido nesse pedido. Não é assim que acontece com todos nós.
E ele fala aqui, Emmanuel fala que chegaremos um momento da nossa evolução espiritual que as nossas orações serão atendidas de uma forma integral. Será uma oração daquele que é justo com Deus, não é? Justo com Jesus. Porque nós estaremos espiritualmente em Cristo. Nós teremos penetrado nesse momento o sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Nós já temos isso conquistado? Nós já conseguimos ver em cada coisa da nossa vida, em cada situação adversa, que nos contraria, aquela situação que nos frustra, a gente já entendeu a finalidade daquilo ali? Qual o objetivo? O que aquilo ali busca me ensinar? Eu já realmente compreendi? Eu já me aquietei para aceitar a vontade de Deus na minha vida? Que não vai ser a minha vontade. Porque a minha vontade ainda é infantil. Os meus pedidos ainda estão muito no terra a terra. Eu preciso aprender. Então ele fala aqui. Estaremos habilitados a querer pedir em Jesus, a vida nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito. Então é aquele momento das orações sendo atendidas quando os nossos pedidos estiverem de acordo com as palavras de Jesus. Jesus nos disse, né, que temos que ter a nossa base, a nossa fé, de uma maneira que o vento e a chuva não destruam, não seja numa areia movediça, mas seja constituída na pedra sólida. E aquele que ouve minhas palavras e vive é o homem sensato que construiu a sua fé no que é sólido. Então, no momento que nós ouvimos a palavra de Jesus e vivemos de acordo com a palavra do Cristo, nós seremos esse homem sensato, essa mulher sensata e justa, onde estaremos apoiados naquilo que é firme e que não tem ventania e sombra que nos faça cair. Nossas orações serão atendidas porque nossa oração não ficará mais apenas naquela vibração material de pedidos das coisas do mundo. Nossas orações serão pedidos de acordo com o mais alto, com o que é mais elevado, com aquilo que é espiritualizado. Nós aprenderemos a pedir enquanto caminhamos para o Mestre Jesus, trabalhando e vigiando a nossa vontade. Não para pedir os pedidos do mundo, e sim aquilo que Jesus nos ensinou. Então é quando pedimos força, coragem, resignação, pedimos que abrange o nosso coração para pedirmos perdão, para aceitar perdoar o outro. Quando pedimos a Jesus que o nosso coração, que as dores sejam aliviadas com o seu consolo, na certeza que aquela situação nos faz crescer para Ele, não com revolta, mas com sentimento de resignação, de confiança nas suas promessas, promessas de Jesus. Então, companheiros, é quando nós conseguimos pedir em nome do Cristo, quando vivermos dentro da sua lei. E nós todos vamos seguir juntos, pedindo a Jesus que nos ensine a amar como Ele nos amou, que nos ensine a ter um amor incondicional para com todos, que nos ensine a amar a nossa vida e nos ensine a aceitarmos e nos submetermos
com alegria a vontade do Pai. Muita paz a todos, muito sentimento de resignação, aceitação em nosso coração. Graças a Deus.